Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades do PET volume 4 da primeira semana do nono ano de matemática. E se você não tem familiaridade com função do primeiro grau, eu recomendo fortemente que antes assista ao vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Depois você volta nesse vídeo, ok? E a primeira questão já se encontra na sua tela e ela diz assim: em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas, Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e Fahrenheit, utilizada apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura expressa em graus Celsius para uma temperatura y igual a f de x em graus Fahrenheit, usamos a relação f de x igual a 1,8x mais 32, que é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau, sendo a igual a 1,8 e b igual a 32. Assim, com a temperatura de 10 graus Celsius, consideramos x igual a 10 e determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, f de 10 é igual a 1,8 vezes 10 mais 32. No lugar do x ele colocou 10, né? E chegou ao resultado de 18 mais 32 igual a 50, ou seja, 50 Fahrenheit. Com a temperatura de menos 5 graus Celsius, consideramos x igual a menos 5 e calculamos sua conversão em graus Fahrenheit. f de menos 5 é igual a 1,8 vezes menos 5 mais 32. 1,8 vezes menos 5 é menos 9. Menos 9 mais 32, 23. Ou seja, 23 graus Fahrenheit. Logo, dois pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f foram determinados, para ordenado 10 e 50 e para ordenado menos 5 e 23, o que são suficientes para traçar a reta que representa graficamente essa função. Agora é com você. Complete a tabela abaixo determinando os valores de y igual a f de x e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Bom, aqui ele apresenta para a gente o que foi descrito anteriormente, tá ok? Quando o x valer 5, que é o que está indicado na segunda linha mais clara, tá ok? Ele vai pegar a lei da função e onde tem x ele substitui 5, chegando ao resultado que é o nosso y, e conseguindo o par ordenado x, 5, e y, que foi descoberto que é 23. E logo embaixo ele dá outro exemplo, tá ok? Quando x for 10, ele substitui o 10 na função, faz as contas e acha 50, localizando então o par ordenado x10 e y50. E é isso que a gente vai fazer com as linhas restantes, tá? Bom, o primeiro passo aqui é pegar a função e onde tem x a gente vai substituir por menos 10. Então, a função f de x igual a 1,8x mais 32 vai ficar f de menos 10 é igual a 1,8 vezes menos 10 mais 32. 1,8 vezes menos 10 é igual a menos 18. Menos 18 mais 32, 14. Então, nós temos o par ordenado x menos 10, y 14. Agora, nós vamos fazer isso substituindo o x da função por zero. E vai ficar assim: f de 0 é igual a 1,8 vezes 0 mais 32. 0 vezes 1,8 é 0. 0 mais 32 é 32. Logo, nós conseguimos o par ordenado x0, y32. Agora, a gente substitui o x por 5 na função e ficamos com f de 5 é igual a 1,8 vezes 5 mais 32. 1,8 vezes 5 é 9. 9 mais 32, 41. Conseguimos, então, o par ordenado 5 e 41. B. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Bom, primeiramente, para a gente traçar essa reta, a gente vai precisar dos pares ordenados. E os pares ordenados estão aqui, do lado direito da sua tela, ok? E a gente começa. Procura no eixo x o menos 10. No menos 10, a gente vai traçar uma reta perpendicular, ok? E no y, a gente procura o 14. No 14, a gente traça uma reta perpendicular. Aonde as duas encontram, a gente marca um pontinho, tá bom? Agora, no x, a gente procura o menos 5. No menos 5, a gente traça uma reta perpendicular. No y, a gente procura o 23. No 23, a gente traça uma outra reta perpendicular. Onde as duas encontrarem, a gente marca um pontinho.
Próximo ponto, no x igual a 0, que é exatamente esse ponto aqui que o Sony está mostrando, a gente traça uma perpendicular a ele. E no y igual a 32, nós vamos marcar o nosso ponto. Pronto. Agora, próximo ponto, no x igual a 5, nós traçamos uma perpendicular, tá ok? No y igual a 41, nós traçamos outra perpendicular. Onde as duas encontrarem, a gente marca o ponto. No x igual a 10, nós traçamos uma perpendicular. No y igual a 50, traçamos outra perpendicular. Onde as duas encontrarem, nós marcamos um ponto. Agora que nós marcamos todos os pontos que nós tínhamos, nós vamos ligar esses pontos por uma reta. Pronto. Esse é o gráfico da função f de x. C. Analise o gráfico da função f que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Primeira. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Analisando o gráfico anterior, nós observamos que x é a temperatura em graus Celsius e y é a temperatura em graus Fahrenheit. Repara que à medida que o x está aumentando, de menos 10 para menos 5 aumenta, de menos 5 para 0 aumenta, de 0 para 5 aumenta, de 5 para 10 aumenta. O que acontece com o y, que é a representação da temperatura em Fahrenheit? De 14 para 23, aumentou. De 23 para 32, aumentou. De 32 para 41, aumentou. E de 41 para 50, aumentou. Ou seja, à medida que a temperatura em graus Celsius aumenta, a temperatura em graus Fahrenheit aumenta. Nossa resposta, quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta. A função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Bom, a gente reparou que quando o x aumenta, o y aumenta, isso é um indicativo de termos uma função crescente. Então, nossa resposta, a função f é estritamente crescente. Com isso, nós terminamos a resolução do PET, volume 4 do 9º ano de matemática, primeira semana. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 9º ano e logo debaixo da playlist do 9º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico detalhadamente função polinomial do primeiro grau. Aqui em cima vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.